Bom dia, turma. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o gás oxigênio, né? O O2. Todos sabemos que o ar é essencial para a nossa respiração e a maioria dos seres vivos. Sabemos também que o gás oxigênio é fundamental para que ocorra a respiração. Assim, sem ele não conseguimos viver, não é assim? O gás oxigênio está presente também no solo, na água, nos rios, nos mares. As plantas e os animais que vivem no solo obtêm o gás oxigênio de que necessita do ar presente entre as partículas da terra. O gás oxigênio dissolvido na água permite a respiração dos animais aquáticos, como o peixe. Então, em todos os lugares existe o gás oxigênio, certo? Até dentro d'água, certo? Por isso que os peixes conseguem sobreviver dentro d'água, porque existe o gás oxigênio. O gás oxigênio é muito reativo, isto é, reage facilmente com diversas substâncias. A ferrugem, por exemplo, um prego, por exemplo, o resultado da reação entre o gás oxigênio presente no ar e o ferro, às vezes faz com que o ferro enferruje. Com o tempo, se tu deixar um ferro no tempo, assim, fora, tu vai ver que com o tempo ele vai criando uma ferrugem, certo? Outra propriedade do gás oxigênio é ser uma substância comburente, ou seja, ela é capaz de provocar a queima, ou seja, a combustão de outras substâncias. Comburente é a substância que alimenta e mantém a chama. Na combustão, o gás oxigênio reage com substâncias que chamamos de combustível. A madeira, a gasolina, o álcool, a parafina de uma vela são exemplos de combustíveis. Eu vou já dar esse exemplo de uma vela, da vela. Durante a combustão, combustível e comburente reagem e se transformam em uma substância como o gás carbônico. Além disso, nesse processo, há liberação de energia térmica. Então, na ausência de combustível, a combustão não acontece, ou seja, na ausência do gás oxigênio, a combustão não acontece. É o que ocorre com a vela. A gente tem a parafina aí, né? Que é no caso a vela acesa. Que ela é mantida acesa por conta do gás oxigênio que está no ar. Se eu pegar um copo e colocar o copo aí, ó, sobre a vela, com o tempo essa vela vai se acabar rapidamente. Por que que isso ocorre? Porque não vai ter mais gás oxigênio para manter a vela acesa, certo? Para manter a vela acesa. Por isso a vela se apaga. Por isso que a vela se apaga, certo? Continuando, agora vou falar agora o gás oxigênio também, ele serve para nossa respiração, né? O movimento de entrada e saída dos pulmões, a gente chama de respiração, que é o que ocorre através do quê? Do gás oxigênio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o gás carbônico, certo? O gás carbônico é fundamental, que é o CO2. O gás carbônico é fundamental para o processo de fotossíntese realizado pelos seres que têm cloroquina, como as plantas. As plantas, elas fazem a fotossíntese, né? Na fotossíntese, os seres clorofinados captam a energia da luz e sintetizam seus próprios alimentos orgânicos a partir de gás carbônico e água. Nesse processo, a liberação de gás oxigênio, sendo os organismos fotossintetizados a principal fonte de gás oxigênio no ambiente. Assim como as plantas produzem o próprio alimento utilizando gás carbônico, ou quando respiram, os seres vivos incluem as plantas, liberam gás carbônico no ambiente. A atividade de decomposição realizada por micro-organismos também libera gás carbônico no ambiente. Existe, portanto, um ciclo natural de gás carbônico entre a natureza. Tipo, a gente inspira gás oxigênio, mas quando a gente inspira gás oxigênio, mas quando a gente devolve o que entrou no nosso pulmão para sair, quando sai da nossa respiração, já sai gás carbônico. A mesma coisa com as plantas. As plantas inspiram gás oxigênio e expira gás carbônico. Isso aí é um ciclo natural da natureza. Só que existem alguns casos que são outros processos, tipo
queima de combustíveis fósseis, a queima de mata, de floresta, além da liberação de erupções vulcânicas, dentre outras situações, emite gases carbônicos, onde as regiões urbanizadas ou industrializadas ocorre a maior emissão de gás carbônico na atmosfera. E o que acontece? Quando existe muito gás carbônico na atmosfera, abre-se um buraco na camada de ozônio, prejudicando os seres, né? Ficando bem mais quente. A maior concentração de gás carbônico no ar é motivo de grande preocupação, pois intensifica o efeito estufa e o aquecimento global. Manter áreas verdes nas grandes cidades é uma medida importante para controlar esse desequilíbrio, além de outras medidas de redução de uso de combustíveis. Vocês vão fazer a leitura de todo o texto e depois fazer essa atividadezinha aqui, certo? E até a próxima aula.